mais uma vez reunidos nessa casa abençoada para falarmos um pouco com vocês. Lembrando que em todas as quartas e sextas, às 20 horas, nós temos as palestras e os domingos, às 10 horas da manhã. Também contamos com a colaboração de todos para as doações, ajudando as famílias necessitadas. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece para que tudo ocorra da melhor forma nessa noite abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Hoje, o tema é a caridade moral e a caridade material. Lembrando uma situação, um amigo nosso aqui da casa chegou entre lágrimas, lamentando a perda de uma oportunidade de fazer uma caridade material. Estava ele e a esposa no supermercado, um dia bastante chuvoso, ameaçando um temporal. E uma criança de uns 8 a 10 anos pediu para que ele doasse alguns mantimentos. Ele falou que iria dar sim, assim que saísse do supermercado. E ao sair, comprou todos os itens que ele julgou necessário para aquela criança, e um pouco para a família também, só que não encontrou mais aquela criança. Deu dó de vê-lo tão desesperado por ter perdido uma oportunidade de fazer uma caridade. Acredito que foi uma das poucas vezes que eu o vi chorando, de tanta emoção por ter acontecido isso com ele. Um amigo me disse: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos nós seríamos felizes. Não haveria mais ódios nem ressentimentos. É com grande alegria estar reunido mais uma vez com vocês. No momento da prece, pensava como seria bom se todos nós pudéssemos estar nos olhando nos olhos nesse momento. Mas, em breve, nós estaremos mais próximos. Eu ficaria muito feliz se estivesse todos os encarnados aqui. E como disse a nossa amiga Cris, os desencarnados certamente estão. Nós vamos falar de Deus, da vida e de Jesus. O que nos leva comumente a falarmos de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, do seu Paiva, do seu Roberto Previdelo, do Richard Simonetti e tantos outros espíritos que conhecemos. O que faz com que a maioria destes e outros espíritos seja uma unanimidade como exemplo de bem viver? Muitos motivos poderiam ser levantados, mas vamos destacar neste momento o que percebemos em comum em todos eles: a prática da caridade. O Evangelho
está repleto de ensinamentos sobre a caridade e as graças a Deus. Nossos espíritos já percebem a conquista dessa virtude, a necessidade de conquistar essa virtude. Temos os ensinamentos de Jesus, o maior exemplo, o exemplo daqueles que admiramos na prática dessa sublime virtude, a prática da caridade. A doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos do Mestre, traz como um dos pilares a máxima: fora da caridade não há salvação. Nós arriscamos a dizer que fora da caridade nós não seremos felizes. E se todos nós fomos criados para sermos felizes, queremos ser felizes, necessitamos ser felizes, é preciso que nós entendemos e pratiquemos a caridade. Estaremos então, no dia de hoje, trocando algumas ideias sobre a caridade moral e a caridade material. E pedimos a Deus que possamos desenvolver bem estes pensamentos, muitas vezes estando longe da prática, mas com um imenso desejo de mais compreendê-la e cada vez mais exercitá-la. Qual a diferença entre a caridade material e a caridade moral? Encontramos em uma mensagem de Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, o esclarecimento a essa questão no capítulo 13, no item 9. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erroneamente, se supõem acima de vós, quando, na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Portanto, não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Ou seja, a vida nos apresenta a cada instante a oportunidade de praticarmos a caridade moral, buscando compreender as pessoas no trabalho, onde vivemos, enfim, em tudo que nos cerca, na sociedade. E a mesma vida nos apresenta também a possibilidade da caridade material, que é dar água a quem tem sede e alimentar a quem tem fome. E quando acharmos que não somos ricos o suficiente para a prática da caridade material, lembremos de Jesus na lição do óbolo da viúva. Ela ofertando tudo o que tinha, sendo no templo todo a mais valiosa das ofertas, enquanto os outros ofertavam somente o que lhes sobrava. Li hoje uma historinha denominada Tapetinho Vermelho, na qual uma senhora, tendo a neta acamada e muito doente, e sem condições de ofertar-lhe a cura, recorre ao sistema de saúde, sendo informada pelos médicos, pelos enfermeiros, que não tinham condições de ir visitá-la e que a neta deveria ser trazida até eles. Como? Perguntou ela, sem recursos.
morando na periferia. Desalentada, resolveu retornar para casa. E, no caminho, deparou-se com canções religiosas e adentrou num ambiente onde várias senhoras cantavam e faziam suas orações. Ela, toda tímida, esperou sua vez. Assim que lhe foi dada a oportunidade de falar, começou a orar assim: Senhor, por favor, cura minha neta. Eu não sei rezar direito, mas o Senhor sabe onde ela está, lá na minha casinha. Vai até lá e a cura, por favor. As senhoras olhavam com espanto aquela estranha oração. Vou passar o endereço para o senhor não errar, continuou ela. Moro no final da Vila dos Desamparados, na última casa de sapê. Só tem aquela rua e a minha casa é a última. A porta está fechada, mas a chave está embaixo do tapete vermelho. Só não esquece, Senhor, de colocar a chave de volta, senão não consigo entrar em casa. E agradeceu com muito obrigado. Ao sair, as caridosas senhoras riram de sua oração, assim que ela se pôs fora do ambiente. Ao se aproximar da casa, bastante desorientada, viu a netinha a brincar com uma boneca toda sorridente no meio da rua. Correu em sua direção, abraçou-a e beijou-a. E sorrindo, indagou o que havia acontecido para ela estar tão bem, tão feliz, tão sadia. A netinha, mais feliz ainda, explicou à vovó que havia vindo um homem muito bonito, todo de branco, barba, cabelo comprido, que havia conversado com ela e lhe dado um remédio num copo com água, e que se despediu dizendo que havia deixado a chave no tapetinho vermelho, como a senhora havia pedido. Ela ajoelhou-se na rua, agradeceu mais uma vez e também agradeceu aquela casa, aquela porta aberta por onde ela fez a oração e conseguiu a graça de ter recebido a cura da neta. Mudando de assunto, por que o sorriso é uma caridade? É uma questão bastante interessante. Como podemos fazer a caridade para que possamos chegar à questão do sorriso? Novamente, vamos socorrer no Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos muito dele essa noite. No capítulo 13, no item 10, encontramos o seguinte: Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Quando fazemos uma prece sincera e a pessoa é tocada, ao final damos um sorriso, acreditando fielmente, a pessoa recebe e certamente vai retribuir. Uma palestra que assisti sobre a vida de Dona Ivone Pereira, fiquei impressionado com o fato narrado. Ela recolhia nos jornais os nomes dos falecidos, conhecidos e desconhecidos. Anotava-os em um caderno e diariamente orava fervorosamente para cada um daqueles falecidos. Diariamente, com uma enorme disciplina. Este é um exemplo que me cala fundo, com relação à caridade por pensamento. Eu que sou muito requisitado para orar pelas pessoas,
de quem gosto, e daquelas também que muitas vezes nem conheço. Não vou dizer que não gosto, porque não as conheço. E as quero bem, oro também. Então, mas às vezes a gente se sente impotente, achando que não está chegando a oração. Mesmo assim, eu as faço. E não quero saber se funcionou ou não. Se eu encontro a pessoa andando saudável, eu sei que funcionou. E a equipe espiritual agradeço. A caridade por palavras, podemos fazê-la no trabalho, no centro espírita, em qualquer lugar em que nos deparamos com alguém em sofrimento, levando consolo, lembrando de Deus. O sorriso são as palavras que se encontram no coração. Por isso, podemos dizer que o sorriso é um ato de caridade, quando oferecido como alento a quem dele precisa. E quem de nós não precisa de um sorriso? Existe diferença entre amor e caridade? O amor é o sentimento mais nobre que o espírito pode alcançar. À medida que desenvolve o amor, a caridade passa a ser um ato normal. Podemos dizer que, enquanto não temos amor, desenvolvemos uma caridade fria, maquinal, mecânica. É Jesus quem nos diz: o amor cobre uma multidão dos pecados. Isso não seria um ato de caridade? Claro que seria. A distribuição de alimentos aos moradores de rua é um ato de caridade ou uma forma de se ter a consciência limpa por não fazermos nada para tirá-los da situação em que se encontram? É caridade para quem? Para o morador de rua ou para nós mesmos? Depende do nosso entendimento. Para o egoísta, para o interesseiro, é uma forma de barganhar com Deus. Eu dou hoje para receber amanhã, cobrando a salvação do Todo-Poderoso. Um mesmo ato tem significados diferentes. Imagina o Dr. Bezerra de Menezes dando uma esmola. É um ato da mais pura caridade, um ato de amor. Agora imagina a mim dando esmola. Muitas vezes foi apenas para que a pessoa deixasse de me aborrecer. Foi falta de caridade minha, confesso. O que conta é o que vai no coração. Para outros, é uma forma de ter a consciência tranquila. A vida é um grande experimento. Através desses experimentos, vamos aprendendo com os resultados. Um dos momentos mais felizes da minha existência foi perceber a alegria de um abandonado da rua ao receber uma sopa quentinha. São segundos que vão ficando gravados, de forma que vamos deixando de ser egoístas e calculistas, até o dia em que será uma caridade grandiosa, conforme nos ensinam os Espíritos, conforme nos ensina Paulo, conforme nos ensina Jesus e todos aqueles que eu citei no início dessa palestra. Vamos praticando, aprendendo sempre. O que fazer quando temos alguma tarefa de assistência ao necessitado programada para fazermos na casa espírita ou em outros locais e não estamos com vontade de ir? O que fazemos quando não estamos com vontade de ir à escola? Inicialmente, nós vamos por obrigação. Com o tempo, com o amadurecimento, vamos entendendo por que precisamos estudar, para termos algo melhor na vida, uma boa profissão.
Quantas vezes eu fui obrigado para uma atividade assistencial? Hoje eu vou com muito gosto. Por quê? Porque eu estou aprendendo da necessidade de nos doarmos, assim como aprendemos a necessidade de estudarmos. Mas vale a pena pensarmos, por que eu não gosto de ir? Por que eu tenho dificuldade? Descobrindo a causa, será mais fácil lutar, combater a minha preguiça, o meu descaso, o meu egoísmo. É necessário a um centro espírita sempre atender a caridade material dentro de seus objetivos ou ideais como instituição fraterna? Ou a caridade moral bastaria? Claro que é necessário a caridade material. Temos as palavras que elucidam, temos a lógica da doutrina espírita, mas conhecemos um ditado antigo que nos esclarece neste momento: saco vazio não para em pé. Uma pessoa com fome, preocupada com a fome dos seus entes queridos, dos seus filhos, terá imensa dificuldade em aprender a caridade moral. Terá dificuldade de compreender a misericórdia de Deus. O que me ocorre agora é que Jesus realizou a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães. Ou seja, ele entregou alimentos. A questão do milagre, em uma outra ocasião, nós vamos conversar sobre isso. Mas o mais importante é que ele fez a caridade material naquele momento. Saciou a fome da multidão que estava diante dele. Uma questão para nós, frequentadores aqui, ou que frequentam outras denominações também: como estar motivado para se tornar um voluntário nas tarefas que envolvam qualquer aspecto relacionado à caridade? Estudando. Através do estudo, vamos desenvolvendo a fé. No nosso caso, a fé raciocinada. Vamos pensando porque nós a temos. Recorrendo ao Evangelho, no item 13 do capítulo 11, encontramos: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Com coragem e perseverança carregaremos a cruz terrena nossa e auxiliaremos a dos outros. O estudo ajuda que desenvolvamos a fé raciocinada, conforme foi dito na introdução. Não acreditamos em felicidade sem caridade. Logo, é fundamental que se estude, se desenvolva a fé e, com o tempo, irá desenvolver a caridade. A caridade é sinônimo da prática do bem? Sim. Pratiquemos, então, a caridade para sermos felizes. Como ser caridoso com aqueles que nos caluniam, que nos desejam apenas o mal, que nos criticam a nossa fé, a fé que nós professamos, assim como também outras
denominações, desenvolvendo a fé em Deus, orando a Deus fervorosamente, de coração. Quando compreendemos a Deus, percebemos em tudo a caridade. Existe maior caridade que a reencarnação? Erramos e continuamos errando. E lá está a lei caridosa a nos dar mais uma oportunidade. Quanto mais compreendemos a Deus, mais forte vamos ficando, nos deixando invadir pelo sentimento de gratidão. E por gratidão a Deus, que sempre nos dá uma oportunidade, sempre passamos a sentir a necessidade de fazermos o mesmo com os nossos irmãos. Buscando as qualidades, eu sempre digo a um amigo que insiste em me dizer que ele é um errante, que o Espiritismo não é para ele, e sempre falo que ele possui inúmeras qualidades. É nelas que eu aposto a minha confiança e arremato a ele. Se for para ficar olhando os seus defeitos, nunca enxergarei as suas virtudes, as suas qualidades. Ficarei focado somente neles. E o que eu quero valorizar de verdade são as qualidades, os atributos. Os defeitos, com o tempo, se não forem lembrados por ninguém, cairão no esquecimento, até dele. Ele sempre me assevera que é rude com as pessoas. Eu lhe respondo que isso foi o que lhe disseram, que fizeram crer. Se assim continuar pensando, praticará atos rudes. Mas se sempre lhe lembrarem dos outros atos, esses outros prevalecerão e os rudes cairão no esquecimento. Todos têm alguma qualidade. Busco pensar naquela pessoa com a qualidade mais autêntica dela. Não alimento a animosidade, pois muito da dificuldade está em nós alimentarmos os maus pensamentos. E aí, a pouco, vamos vencendo. Um dos meus maiores amigos de hoje foi uma pessoa insuportável há alguns anos. É um trabalho de muita persistência. E posso dizer, transformar um inimigo ou alguém indesejável em amigo nos traz uma alegria que é indescritível. Lutemos, é possível e o resultado é maravilhoso, realmente maravilhoso. Não me perguntem quem é, talvez nem ele o saiba. E quando a pessoa que nós queremos ajudar não aceita, qual deve ser o nosso comportamento? O que pensar do sentimento que temos quando não percebemos o reconhecimento daquele a quem ajudamos? Quando muitas vezes as nossas atitudes são acompanhadas de ingratidão? Uma vez um espírito me disse: conte sempre com a ingratidão. Faça mesmo assim. Vai ser ingrato, a sua parte você fez. Esquece. Continue fazendo, mesmo se continuar ingrato. Ainda encontramos muitas dificuldades com relação à ingratidão. É uma prova muito dura. A gente se dedica, e a pessoa nos prejudica. Ela está em débito, você fez a sua parte. O que fez Jesus diante da ingratidão? Ô, liçãozinha aqui. Vamos um dia aprender.
ele nos disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E nós sabemos em que circunstância ele estava pedindo perdão para aqueles irmãos. Os ingratos também não sabem o que fazem. Precisamos, então, direcionar as nossas ações para quem sabe o que faz, para Deus, para nos auxiliar a termos a melhor inspiração, auxiliar esses nossos irmãos. É preciso que nós voltemos o nosso pensamento para Deus, os nossos atos para Deus, os nossos sentimentos para Deus. É preciso que busquemos mais a Jesus, que trabalhemos mais para Jesus, que trabalhemos como Jesus. Ah, mas eu não tenho toda a elevação. Busque. Para isso que a gente está indo. Não é? Não queremos menos. Sabemos que vamos demorar muito para chegar lá. Mas um passo de cada vez para um dia estarmos caminhando lado a lado. Mudar o nosso referencial não é fácil. Nós sabemos disso. Mas precisamos decidir a quem nós estamos servindo. Se servimos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso ego, ou se nós servimos a Jesus. O importante é o trabalho. Sempre que eu desanimo com a ingratidão, com as fofocas, com as dificuldades, eu me lembro disso. O importante é o trabalho. E sigo em frente, com dor, mas com a convicção que devo continuar trabalhando. A indiferença, a ingratidão não podem ser mais importantes do que o trabalho. Trabalhemos, então. E quando a caridade começa a estimular a ociosidade, só não quer fazer mais nada, daqueles que recebem, o que nós vamos fazer nesses casos? Combater a ociosidade. Como? Esclarecendo. Caridade não é sinônimo de assistencialismo. Começa com ele, mas não pode ficar nele. A caridade serve para animar, para contribuir para que a pessoa se levante, mas não pode estagnar, acomodar. Por isso, nós temos junto ao trabalho de assistência social o estudo. É a mesma coisa no trabalho de cura. Não existem milagres. Os espíritos nos ajudam, os médiuns ajudam, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Lembramos de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Estudemos sempre. O estudo esclarece e auxilia nessa questão. Qual o mérito tem as pessoas que apregoam a própria caridade, fazem e saem contando o que fizeram? Eles já receberam a sua recompensa. Ou essa sua atitude também será levada em conta? Jesus mesmo nos disse que já terá na terra a sua recompensa. A caridade não pode ser humilhante, não pode humilhar. Sem dúvida que esta atitude será levada em conta, até porque entre a indiferença e a caridade, assim, façamos a caridade mesmo assim, quando alguém está falando que está fazendo. Vai lá e não saia contando o que fez. A caridade não pode estacionar. E para que isso não aconteça, é preciso que nós estudemos. Estudemos sempre. Através do estudo, compreendemos a vida, o universo,
compreendemos cada vez mais as leis de Deus. E quanto mais compreendemos, mais instrumentos temos para nos desenvolvermos. Não falo de desenvolvermos somente a mente, pois isso é exatamente o que a humanidade mais fez em sua atual evolução, mas buscar instrumentos para a prática da caridade, conforme nos ensina Jesus. Façamos todos um curso com os Espíritos, não somente lendo, mas meditando. O que significa reencarnação? Significa que Deus é muito, muito, infinitamente bom. Deus é muito, muito, infinitamente justo e caridoso. Quando nós deixarmos de nos revoltar contra Deus, de combater a Deus, de virarmos as nossas costas para Deus, nós estaremos na direção certa. Deus espera por todos nós. A caridade é uma forma de nos aproximarmos de Deus, de sermos felizes. A caridade é uma forma de nos aproximarmos de Deus, de sermos felizes. Não percamos a oportunidade que esta existência nos dá. Combatamos a preguiça, as más tendências. Estudemos. Confiemos em Deus de verdade. Como podemos entender a caridade? O Espiritismo nos ensina que este ato pode ser exercido de vários modos, com apoio moral e ajuda espiritual. E ainda as ações mais simples do dia a dia. Não julgar, fazer o máximo para ajudar alguém, entre outros, são grandes exemplos de caridade. A caridade pode ser dividida em duas, material e moral. A material está relacionada ao mundo físico. Deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações ou julgamentos, porque o amor se manifesta de acordo com o que é oferecido. Ele está ligado a atitudes que são realizadas com a real vontade de auxiliar e não com aquelas situações em que os outros doam somente para se verem livres de quem pede ou para aliviar a consciência. Já a caridade moral, entendida por Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Quem não as tem? Perdão das ofensas. Alguns tipos de caridade moral. Verbalmente, palavras consoladoras, esclarecedoras, edificantes. Orientar o irmão a ler um bom livro, aquele que realmente vai trazer alento, esclarecimento. Mentalmente, ondas mentais de prece, de perdão, de amor. Gestualmente, um aperto de mão, um abraço, um carinho, um olhar afetuoso. De maneira mediúnica, amparando tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Lembre-se, é sempre possível fazer o exercício da caridade. A pessoa sempre encontra meios de fazer o bem de acordo com a evolução espírita. E a partir do momento em que compreende que fora da caridade não há salvação.
Teria tantas outras coisas, mas está adiantada a hora. A caridade, esse sentimento interior, no parecer de Paulo, é mais excelente do que a fé e a esperança. Deve ser diariamente praticada. Dar de comer a quem tem fome, no exato momento em que a pessoa está com fome. Instruir no exato momento que necessita da instrução. Vale mais que a multidão de palavras que estimulam a paciência e a resignação. Ainda hoje, entre os irmãos que estão distribuindo as quentinhas para os menos afortunados, anseio me ajuntar a eles para aprender como praticar. Vamos agora, então, partir para o nosso momento final, a nossa prece. Peço para aqueles que ainda não colocaram uma água para fluidificar, que assim o coloquem. Que toda a equipe espiritual se dirija aos lares dos que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo, para que recebam a proteção, o amparo, o socorro a tantas necessidades. Querido e amado Jesus, quantas vezes em nosso dia a dia não percebemos o irmão que está ao nosso lado necessitando de uma palavra, de um olhar, de uma prece. Quantas vezes não percebemos que nosso próximo, mais próximo, anseia por um sorriso, por atenção. Que consigamos, querido Deus, praticar a caridade que não nos custa nada, embora mais difícil, que só demanda de nosso tempo e atenção. Que consigamos orar por todos aqueles, conhecidos ou não, que se achem em sofrimentos físicos ou morais, em quaisquer aflições. Obrigado principalmente pelas palavras que a mim foram esclarecedoras, que eu pude receber e compartilhar nessa noite. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Que todos tenham um excelente final de semana e possam, na medida do possível, colocar em prática a caridade, sendo ela a material e também a moral. Assim seja. Bom final de semana a todos.